Louvado seja Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos. Você que não se inscreveu, quero te convidar, se inscreva lá em nosso canal, tá? Não custa nada, vai lá, se inscreve, dá um joinha que é importante para o crescimento do canal, tá bom? Nos ajude. Hoje o texto é Mateus 6, 22 e 23 e Lucas 11, do 33 ao 36, que o tema é os olhos, a candeia do corpo. Vou repetir. Os olhos, a candeia do corpo. A luz na qual vivemos é captada pelos nossos olhos. Nosso vínculo com o mundo visível são os olhos. Sem eles o mundo nos seria escuridão, trevas. Veja bem algo que eu vou colocar nessa noite para nossa vida. Nossa visão espiritual é nosso vínculo com a eternidade. Isso é forte. Observe bem. A nossa visão espiritual é nosso vínculo com a eternidade. O que vai definir, o que vai responder para você, para mim, para nós, a nossa eternidade é a forma como nossa visão espiritual é definida, tá? Então, nossa visão espiritual é o nosso vínculo com a vida eterna. Já que a luz do reino está acesa em Cristo e sua igreja, ela jamais será escondida ou apagada, tá? Jamais será escondida ou apagada. Mas se irradiará, tá? Ela se irradiará até os confins do mundo. Temos olhos bons. Se temos olhos bons, ou seja, a vontade do homem é o que limita, né? É o que limita e controla a entrada da luz, tá? Então, a vontade nossa, o que nós queremos, o que nós desejamos, é o que vai limitar e controlar a entrada da luz, tá? A visão, ela é a parte mais fina e protegida. Aqui, onde se define tudo em nosso viver. Algo muito fino, algo muito protegido, muito guardado, tá? Então, quando a gente fala nesses dois textos, de Mateus 6 e Lucas 11, a gente está falando de candeia, de corpo e de olhos. A candeia era algo que se usavam para iluminar a casa, tá? Para clarear, dar claridade, trazer a luz. O corpo aponta para o físico, para o natural. Já os olhos, do que nós falamos no início, que a nossa visão espiritual é o nosso vínculo com a eternidade, os nossos olhos são a janela da alma, né? Os olhos são a janela da alma. Hoje, né? Os olhos, eu ouvi um pastor dizer uma certa vez que essa janela talvez hoje seja a mais suja entre o povo de Deus. Eu achei isso muito forte, mas tem um fundo de verdade, né? Os olhos são a janela da alma. Mas os olhos, né? Um certo pastor disse isso, que essa janela talvez fosse, ou seja, a mais suja entre o povo de Deus. Pois querem primeiro ver, olha a colocação dele, querem primeiro ver. Ver o quê? Ver internet, ver filmes, ver novelas, tá? E aí só depois vai cuidar das coisas de Deus. Já agora entenderam agora a colocação do pastor? Porque que os olhos é a parte mais suja, né? Do povo de Deus. Depois de ver uma rede social, depois de ver um bom filme, um filme, sei lá, de qualquer natureza, depois de assistir novela ou algum documentário na televisão, aí sim, só depois ele vai para o culto.
e ainda chega atrasado. Quando não vai, chega no meio do culto, chega depois do louvor, chega na hora da palavra. Porque os olhos contaminam o corpo. Tá? Os olhos contaminam o corpo. É o cuidado que nós devemos ter com o nosso olhar. Porque os olhos são a candeia do corpo. Tá? Jesus disse, se teu olho pecar, tá? Olha que Jesus disse, que Jesus trouxe para ensino para as nossas vidas. Se o teu olho pecar, arranca-o. Ele diz que é melhor entrar faltando um olho e ser salvo do que ter todo o seu corpo lançado no fogo eterno. Tá? Hoje, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, mudou de estratégia. Ele quer o crente na igreja. Como assim? Interessante, né? Ele quer o crente na igreja, sim. Porém, contaminado. Contaminado com a internet, contaminado com a novela, com os filmes, tá? Com as janelas da alma totalmente sujas. Sujas. Para assim ele contaminar outros. Agora sim, a gente entende um pouco que a palavra pesada daquele pastor tem um certo fundamento, tá? Hoje precisamos de um banho de sangue do Cordeiro que nos purifique de todo o pecado, tá? Então hoje nós carecemos de um banho, lavarmos no sangue do Cordeiro, e esse sangue nos purificará, nos limpará de todo o pecado. É preciso nos entregar aos cuidados do Senhor, tá? Só Ele fará de nós, só Ele fará de você uma outra pessoa. Você decide. Você quer ter um corpo cheio de luz ou cheio de escuridão? Cheio de luz ou cheio de trevas? O que você é determina o que você vê. O que você é determina o que você vê. E o que você vê determina aquilo que você faz. Jesus sempre perguntou aos profetas, né? O que você está vendo? Né? Lá na igreja primitiva, a gente sempre observa essa frase. Deus perguntando aos profetas, o que você está vendo? Jeremias, Ezequiel, né? A vara de amendoeira, tantos outros. Então, o que você está vendo? Ver Deus é viver em sua presença, né? Ver Deus e em sua presença muda. Eu quero finalizar esse vídeo com um comentário de um teólogo chamado Phillips, lá dos Estados Unidos, americano. Ele disse, nós vemos Deus, mas o Deus que vemos não é grande o suficiente para resolver nossos problemas, mas para fazer a obra para a qual Ele nos chamou. E ao fazermos a obra para a qual Ele nos chamou, não teremos problemas, não teremos lutas, não teremos nenhuma contaminação. E os nossos olhos serão purificados, porque a nossa visão espiritual é o nosso vínculo definitivo com a nossa eternidade. A nossa visão espiritual é o nosso vínculo definitivo com a nossa eternidade. Ela é que vai definir para onde nós queremos ir. Porque daqui dos olhos desce para o corpo tudo que nós vivemos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma visão cristocêntrica em nossas vidas, de Cristo. Que Deus possa te proteger, nos proteger, proteger esse mundo do pecado. Amém? Se inscreva no nosso canal, quero te convidar mais uma vez, não custa nada, vai lá, vai no vermelhinho, inscreve-se, dê um joinha que é importante, que Deus abençoe a todos, até nosso próximo vídeo.